paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante dessa noite. Bom é realmente estar junto contigo para que possamos compartilhar do segundo dia da nossa campanha. Segunda noite por busca de milagres. Vivemos diante de muitas dificuldades. Vivemos nossos dias com as nossas famílias, com os nossos amigos, com aqueles que estão à roda da nossa mesa, diante do nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa faculdade. Passamos por dias não muito fáceis, mas nós sabemos que realmente Deus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem sido com cada um de nós. E diante dessa segunda-feira, uma noite maravilhosa, ao qual o Senhor realmente proporcionou para nós. Estamos começando a nossa reunião e que diante deste momento você possa abrir o seu coração, que você possa falar com Deus, que você possa realmente se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor, ela nos declara: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, como muitos pensam. Deus, Ele vai me entender como eu sou, pastor. Deus, Ele conhece o meu coração. Concordo com você. Mas eu não posso me achegar diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de qualquer maneira. Se outrora eu estava com um coração sujo, eu preciso clamar a Ele: Senhor, vem e limpa-me. Se outrora eu estava vivendo em pecado, eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Eu preciso realmente confessar-me diante da presença do Senhor Jesus. Pedir que Ele venha sobre a minha vida e derrame do seu sangue carmesim, me purificando de todo mal, me purificando de todo pecado, de toda iniquidade, ao qual é o pecado repetitivo. Eu preciso me colocar diante da presença do Senhor e realmente entender que para mim me achegar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu preciso estar com vestes brancas. Eu preciso estar puro. E diante dessa noite, eu queria convidar a você para juntos falarmos com o Senhor, para juntos realmente nos aproximarmos do altar dele, com mãos limpas e um coração puro. Deus de amor e Deus de glória, sabemos, ó Senhor, de acordo com as sagradas Escrituras, que é o Senhor Jesus, aquele que está sentado à destra do Pai. É somente o Senhor que pode purificar os nossos pecados, que pode nos perdoar, pois o Senhor derramou todo o seu sangue em nosso favor. Espírito Santo de Deus, é somente Tu quem pode interceder por nós. Aonde muitas das vezes nós não temos nem palavras, mas sabemos que Tu intercede por cada um de nós. Pai Celestial,
Sabemos que tu tem todo o poder nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por suas mãos. Nós fomos criados para louvor de sua glória. E junto a esta noite, queremos clamar a ti. Através do nome poderoso e bendito de Jesus. Vem sobre cada um de nós. Continua a estender as suas mãos de poder e de glória. Temos vivenciado através do testemunho da sua igreja milagres e maravilhas. A sua ação sobre esta geração. Como temos vistos, muitas pessoas ao qual tem ido ao seu encontro. Mas eu te peço a nós, a qual aqui estamos, fortalece-nos. Aviva os nossos corações para que possamos pregar as boas novas todos os dias e em todos os lugares. Clamo a ti diante deste momento. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos nós andarmos na contramão deste mundo, andarmos na contramão do pecado, que possamos buscar a viver em santidade, viver diante do seu altar, todos os dias. Pois como o salmista declarou, e assim fazemos de suas palavras a nossa oração, vale mais um dia em sua presença do que 1000 anos fora dela. Queremos e precisamos estar diante de ti, todos os momentos, todos os instantes, e que em todos os lugares, possamos viver somente para ti, somente para o Senhor. Que possamos ter em nossos corações o desejo de buscar a ti em primeiro lugar, que possamos sobre as nossas vidas ter a convicção de buscar a sua vontade, de viver de acordo com a sua vontade, ao qual é boa, é perfeita e é agradável. Que possamos nós olharmos para os seus ensinamentos e viver através dele todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja do Senhor. Você que tem aí nos acompanhado diante dessa noite, gostaria de convidar a você a meditar diante desta canção, a qual será ministrada sobre os nossos corações neste momento. Que você possa entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Continue a adorar ao Senhor juntamente conosco. Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
você possa realmente ter esta palavra sobre o seu coração diante dessa noite. Deus, Ele faz tudo por cada um de nós. Ele realmente nos ama de uma forma inexplicável, onde nós muitas das vezes não conseguimos nem entender o tamanho amor do nosso Deus. Viva esse amor. Viva realmente todos os dias da sua vida esta palavra. E eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração, ao qual está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 36. Você pode encontrar esse texto também no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 45 até os 56. E também no Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 16 ao 24. Mas eu gostaria de me ater diante deste texto nesta noite. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22, ao qual diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância de terra, ou da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que ele tocaram, ou os que nele tocaram, foram curados. Espírito Santo de Deus, como é bom ouvir os ensinamentos de Jesus, ministrar os nossos corações diante desta noite. Que realmente possamos ter uma vida aliançada com a sua palavra.
que possamos ter um coração quebrantado diante da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Diante dessa noite nós vemos aqui algo impressionante. Primeiro, Jesus, estando com a multidão, Jesus amava abençoar o povo. Jesus ama estar conosco. Jesus, ele se alegra quando nós damos liberdade para ele agir. Jesus, ele tem prazer de realmente manifestar sobre os nossos corações dos seus milagres e das suas maravilhas. Nós vemos que aonde Jesus passava, algo extraordinário acontecia. Na aldeia que Jesus estava, na cidade que Jesus estava, as pessoas cercavam, se aglomeravam em volta de Jesus. Elas tinham a alegria de realmente estar com Jesus. E o primeiro pensamento que eu quero trazer com você diante desta noite é que nós precisamos realmente ter esta alegria, ter o prazer de falar para Jesus. Tu tem liberdade para agir sobre os nossos corações, sobre o meu coração. Tu tem liberdade para me curar, para me libertar, para me resgatar do mundo, para restaurar a minha vida, para restaurar o meu coração, para restaurar os meus sonhos, para restaurar o meu ministério, para restaurar o meu casamento, para restaurar a minha aliança contigo. Jesus, ele tem o prazer de olhar para você diante desta noite e de estar contigo. Mas algo impressionante que sempre acontecia e que eu gosto de analisar aonde Jesus passava é que as pessoas vinham ter com ele. Multidões. As pessoas tinham prazer de ir até Jesus. E infelizmente, diante dos nossos dias, nós queremos que Jesus venha até nós. Nós não queremos ir até Jesus. Nós não queremos dobrar o nosso joelho na madrugada. Nós não queremos fazer o nosso devocional. Nós não queremos ter uma vida em santidade. Nós não queremos nos aproximar de Jesus. Nós queremos que Ele venha até nós. Mas diante desta palavra, o primeiro recado que eu quero deixar para você: vá até Cristo. Ele está com os seus braços abertos para realmente estar contigo, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração, para abençoar a sua casa. Presta atenção comigo diante desta noite. Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar contigo. E Zaqueu, ele fez tudo por Jesus. Ele desceu daquela árvore, ele preparou um banquete para Jesus, ele preparou um pouso para Jesus, ele foi até Jesus. E diante desta passagem, nesta noite, nós vemos que realmente as pessoas amavam estar com Jesus. As pessoas gostavam de estar com Ele. Mas chega um determinado ponto que, ao abençoar aquelas vidas,
ele despede os seus discípulos e falam: ei, vão à minha frente, eu já alcanço vocês, eu já vou ao encontro de vocês, eu vou falar com o Pai. Despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Segundo ponto importante diante dessa mensagem, que eu não quero me ater a esta palavra, mas eu preciso te perguntar: quanto tempo você separa para falar com Deus? Ou eu vou reformular a minha pergunta: quanto tempo você para conversar com Deus? Porque você falar com Deus, ou para Deus, é algo que nós estamos tão habituados. Nós chegamos até diante da presença de Cristo e pedimos. Não temos mais o hábito de parar e ouvir a voz de Jesus, de parar e ouvir a voz de Deus. Nós não temos mais o hábito de realmente ouvir Deus falar aos nossos corações. E nós entendemos que Ele é o mesmo Deus do ontem, Ele é o Deus do hoje e será o Deus de eternamente. Ele é o Deus que falou com Adão, Ele é o Deus que falou com Abraão, Ele é o Deus que falou com Noé, Ele é o Deus que falou com Davi, Ele é o Deus que falou com Daniel, Ele é o Deus que falou com Isaías, com Jeremias, Ele é o Deus que falou com Pedro, com Paulo. É este Deus que quer falar contigo. É este Deus que quer criar uma aliança de relacionamento contigo, de conversa contigo. Mas isso só vai acontecer se eu for falar com Ele. Ele não pode, ou melhor, Ele não vai criar uma aliança comigo se eu não der liberdade. Não que Ele não possa, Ele pode, mas eu gosto de falar que Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são muito educados. Deus, em sua criação, Ele nos deixou o livre arbítrio, a opção de escolha, se eu quero ou se eu não quero, e Ele respeita isso, porque Ele sabe que tudo que Ele criou é bom, tudo que Ele criou foi perfeito. O pecado nos deixou imperfeitos, mas tudo na criação era perfeito, e Ele deixou diante da criação a escolha: ou eu escolho me relacionar com Ele, ou não escolho, ou eu crio uma aliança com Deus, ou eu não crio, ou eu converso com Deus, ou eu não converso, ou eu subo um monte para orar, ou eu não subo. Que estilo de vida você tem tido? Mas eu gostaria de, neste momento, adentrar sobre o foco desta mensagem: a vida de Pedro. A vida de Pedro, meu irmão, é algo impressionante. Esses dias eu falei na igreja a respeito dele. Um homem carrasco, um homem rude, um homem ruim, um coração de pedra. Mas é com este que Jesus
estava trabalhando, com este que Jesus realmente desejou trabalhar. E nós vimos esta passagem, Jesus ordena para os discípulos: vão à frente. E quando eles estavam a uma altura diante daquele mar, os ventos começaram a levantar grandes ondas, e todos começaram a ficar com medo. Pensa comigo, pescadores em alto mar, com medo da tempestade. Mas foi esta ocasião que Jesus encontrou para se relacionar com eles. E Jesus queria reforçar aquela aliança com Pedro. Jesus queria fortalecer o coração de Pedro. Naquele momento de agonia, naquele momento de desespero, naquele momento sem saber o que fazer, aparece Jesus andando sobre as águas. E aí nós vemos diante da passagem que eles acharam que era um fantasma, mas quando Jesus se aproxima um pouco mais perto, Pedro olha para ele: ei, se tu és Cristo mesmo, se tu és o meu Senhor, deixa que eu vá até a sua presença andando sobre as águas, deixa que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. Sabe o que eu gosto de observar diante desta passagem? As ondas, a tempestade, os problemas, as dificuldades, elas têm se levantado sobre as nossas vidas de uma maneira tão horripilante, tem se levantado contra nós de uma maneira tão sobrenatural, aonde muitas das vezes nós estamos como aqueles discípulos, nós estamos com medo, nós estamos duvidando do agir de Deus, nós não estamos entendendo aquela aprovação como um aprendizado, como um ensinamento. Nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, e nós não entendemos como um sinal de vitória, nós entendemos como um ato de derrota. E Jesus Cristo, Ele mostra diante desta passagem, simplesmente o seguinte: a tua vitória, a tua bênção, o teu milagre está em mim. É isso que Cristo está te mostrando diante dessa noite. Pastor, mas realmente as ondas são gigantes, as batalhas são constantes, parece que eu não vou conseguir, eu não vou aguentar mais lutar, eu vou chutar o pau da barraca, porque o navio vai naufragar, o barco está indo a pique, tem muita água aqui dentro, a tempestade tomou conta, eu já não sei mais o que fazer. Mas Jesus, Ele mostra para Pedro o seguinte: ei, vem até mim.
Se eu quero ver o milagre acontecer em minha vida, eu preciso ser como Pedro. Eu preciso ter coragem. Eu não posso ficar como aqueles demais discípulos, com medo. Eu preciso ser ousado. Eu preciso ser persistente. Jesus, é tu mesmo? Deixa eu ir ao seu encontro. Jesus, os problemas são tantos. As dificuldades são tantas. Mas deixa eu ir até ti. Porque eu sei que em ti, eu sei que em ti está a resposta que eu preciso. Eu sei que em ti está a solução para os meus problemas. A solução não está na minha força, na minha própria força, porque eu não consigo mais remar, eu não tenho mais força. O meu milagre não está na medicina, porque para eles eu estou desenganado. O meu milagre está em ti. Pedro, ele entendeu isto. Um grande desbravador. Você pode imaginar comigo, aos olhos naturais, sair da onde eu estou e ir até Jesus por cima das águas? Eu estou num barco, só que eu estou num barco cheio de problemas. Eu estou num barco cheio de dificuldades. Eu estou num barco onde as pessoas que estão comigo estão com medo. Eu estou num barco onde as pessoas que estão comigo estão afundando o barco com as suas palavras de maldições. Muitas das vezes isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Você é fraco demais. E Jesus está me mostrando o seguinte, diante desta noite: saia do problema, saia da dificuldade, venha ao meu encontro. Deixa eu solucionar para você o seu problema. Deixa eu acalmar a tempestade que tem se levantado contra a sua vida. Deixa eu repreender o vento. Deixa eu agir por você. E Pedro assim fez. Foi exatamente isso que Pedro fez. Mas chegado a um determinado ponto, a um determinado tempo ali, nós vemos que ele olhou para o vento. Ou melhor, ele olhou para as ondas. Ele reparou naquilo que os ventos faziam. Não está errado em você reparar nas dificuldades. Não. Não está errado em você sair do convívio de tribulação ao qual você está vivendo. Não. Não é errado. O errado é eu querer continuar lá dentro do barco, desacreditando de tudo e de todos, e pensando comigo, já era, o meu casamento já era, a minha vida profissional já era, os meus projetos já eram,
o meu ministério já não tem mais jeito. Pedro, ele foi andando em direção de Jesus e começou a afundar novamente. Jesus olha para Pedro e fala: ei, eu estou aqui. Pega na mão de Pedro e coloca ele em pé novamente. Homem de pequena fé. Mas em outra passagem, Jesus declara que se tivermos a fé do tamanho de um grão de uma mostarda minúscula, pediremos para este monte: sai daqui para colar. O errado não é ter uma pequena fé. O errado é eu continuar afundando lá diante daquele barco. Por isso que nesta noite, meu irmão, que você possa realmente ir ao encontro de Jesus, porque Ele está pronto para realizar os seus milagres e maravilhas sobre a sua vida. Ele está pronto para realmente fazer você andar sobre as águas. Saia da dificuldade. Pastor, eu não consigo. Os demais discípulos também não conseguiam. E se Pedro tivesse ficado no barco? Se eles não tivessem um relacionamento com Cristo? Você já imaginou? Mas Pedro foi ousado, meu irmão. Seja ousado você na sua vida. Não se acostume com as circunstâncias. Não se acomode em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Pastor, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Está repreendido em nome de Jesus. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus te criou com sabedoria, com entendimento. Nós nos afastamos de tudo isso, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, muito bem. Se Ele não fizer, muito bem também. Mas o que eu vou fazer para dar liberdade para a ação sobrenatural de Deus sobre a minha vida? O que você vai fazer para dar liberdade para Deus realizar sobre ti? Eu falo para você de milagres, porque eu sou fruto de um milagre. Eu falo para você de milagres, porque diante de 3 meses, diante do oeste do Paraná, nós temos visto milagres e maravilhas, maiores do que os outros. Eu falo para você de milagres, porque este Deus ao qual eu sirvo é um Deus de milagres. Pastor, mas tu não conhece o meu problema. Eu não preciso conhecer o seu problema, eu preciso conhecer a Deus. Você não conhece a minha dificuldade, eu não preciso conhecer a sua dificuldade, eu preciso conhecer a Deus. E esse Deus é o Deus que tirou todo Israel do Egito. Este Deus é o Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha ardente. Este Deus
é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. Este Deus é o Deus que esteve com Davi na frente daquele gigante Golias. Este Deus é um Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ser resgatados deste mundo de trevas e resplandecer diante da sua maravilhosa luz. Este Deus, ao qual entregou o seu único filho para morrer naquela cruz, para resgatar a nossa aliança com Ele. Então eu creio neste Deus, eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus de maravilhas, eu creio no Deus do impossível. Deixa Ele fazer sobre a sua vida. Pastor, mas não tem mais jeito. Se você não quiser, não haverá jeito. Mas se você der liberdade, eu declaro para você, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Ele move céus e terra em seu favor. Josué orou e o sol parou. Elias orou e veio fogo do céu. Qual é a resposta de que você precisa de Deus? Qual é a resposta que você precisa de Deus? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E na porta que você bate, ela vai se abrir, se você confiar em Deus. Somente em Deus. Não duvide da ação de Deus. Creia somente no Senhor. E Ele será contigo de uma maneira sobrenatural e extraordinária. Creia nessa canção. Ele é Deus, se a porta abrir. Este Deus que faz sobre ti. Deus, mas se fechar, continua sendo Senhor Jesus, Rei sabia. cremos um Deus que tem todo o poder. Se curado for, E de acordo com a sua palavra, nós vemos que tu és um Deus que realiza milagres e maravilhas. mas se não tem Mas para isso acontecer, precisamos dar a ti total liberdade. Vem e age para este meu irmão, minha irmã que está me ouvindo diante desta noite. Que ele ou que ela possa se aproximar de ti. E que o Senhor possa estar ministrando sobre o seu coração minha fé, dos seus milagres não está e das suas firmada maravilhas. nas coisas Que Deus te abençoe diante dessa noite. Fique com essa canção e deixa Deus realizar em ti, em nome de Jesus.